Os discursos do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de hoje, em Brasília e em São Paulo, repercutiram entre autoridades e políticos. Alguns partidos já falam, inclusive, em pressionar pelo impeachment do presidente da República. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL, afirmou que o presidente Bolsonaro pode responder por crime de responsabilidade. Caracterizado está, sem nenhuma dúvida, o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro. Qualquer proposta de viés autoritário fora dos marcos da Constituição será derrubada pela composição do Conselho da República. Alguns partidos prometeram debater um eventual apoio ao impeachment de Bolsonaro. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, convocou para amanhã uma reunião da executiva da sigla para tratar do assunto. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou favorável à medida. Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação pró-impeachment, quero deixar claro. Me mantive na neutralidade, entendendo que até aqui os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assisti e ouvi hoje em Brasília, ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, escreveu que várias imagens falam mais que 1000 narrativas. Avenida Paulista lotada e sem nenhuma confusão. Manifestações pacíficas de apoio ao presidente Bolsonaro. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, escreveu numa rede social: Bolsonaro recorre a bravatas golpistas contra as instituições. Já o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse: a imagem que desmonta qualquer narrativa. São brasileiros, é pelo Brasil, é sobre liberdade. O deputado Major Vitor Hugo escreveu: Força e honra Brasil, em referência às manifestações do 7 de setembro. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou, mas sem citar os atos diretamente. Pacheco escreveu: não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado democrático de direito. Os dois ministros mais criticados pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal também fizeram postagens. Alexandre de Moraes, alvo dos ataques diretos do presidente nas manifestações, escreveu: nesse 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu o processo de eleições no Brasil. Ele afirmou que desde 1988 a vontade do povo prevaleceu. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une, sem volta ao passado. Citado indiretamente por Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, passou a tarde em conversas com os demais ministros da corte para definir o que fazer diante das críticas nos discursos. Reservadamente, alguns ministros avaliam que o tribunal não deveria se posicionar agora. Mas ficou decidido que Fux vai se manifestar na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira.